agora eu converso com o Dr. Dácio Gata, médico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aproveitar e mandar um beijo pro Gustavo, que tá aqui, o filho dele, lindo! Doutor, vamos falar sobre um tema muito importante, inclusive, que muito me interessa. Nós vamos falar sobre hérnia e diástase abdominal, doutor. É muito comum a hérnia e diástase pós-parto? A mais comum acontecer sempre é após o parto, né? Porque depois de uma gestação, o abdômen, pela distensão abdominal, a musculatura, principalmente na região mediana aqui do abdômen, ele acaba se afastando, né? E isso causa a diástase. Ela pode ter diversos graus, não tem relação direta com uma pessoa que aumentou muito o abdômen ou menos. Se tiver que ter uma diástase, ela vai acabar tendo. E a hérnia, existem diversos tipos de hérnia de parede abdominal, só que o mais comum relacionado à gestação seria uma hérnia umbilical ou uma chamada epigástrica, que é um pouquinho acima da região umbilical. Como que é essa hérnia, doutor? Porque assim, eu tenho, já aconteceu comigo, não sei se você que está em casa, que mulher, que ela sai e dói a região toda ao redor, né? E aí o senhor até me orientou que, às vezes, tem caso de emergência, assim, cirurgia de emergência, né? Sim. A hérnia nada mais é do que um orifício, né? Um buraco que fica na parede abdominal, que é uma região onde o conteúdo abdominal, seja de gordura ou até, eventualmente, em casos raros, de intestino até, de sair pelo esse buraquinho da hérnia, né? Olha! E em algumas situações, essa hérnia ela pode ficar presa, que é chamada de encarcerada. E isso se torna uma cirurgia de urgência, tá? Mas a maioria das vezes são hérnias que saem e entram assim, ou sozinhas, ou apertando com a mão, né? Mas assim, a hérnia, a partir do momento que ela tá ali, tem que ser operada ou não? Ela pode, sei lá, fechar o buraquinho? Não, esse orifício ele não vai fechar. Tá. Ele pode até amenizar um pouco, né, a saída e entrada, né, do conteúdo herniário, mas o buraco não fecha. O único jeito de fechar a hérnia seria cirúrgico, né? Existem, a maioria das vezes, com sutura, né, ponto. Algumas vezes está indicada a colocação de uma tela, depende do grau da hérnia também, do tamanho, tá? E é corte, doutor, ou já tem a cirurgia por robótica? Hoje em dia tem, né? Antigamente, na época que eu fiz minha especialização em cirurgia geral, era tudo aberta, né? Que a gente falava, com corte mesmo. Agora, hoje em dia, existe a videolaparoscopia, né? Que são só orifícios que se fazem no abdômen para introdução de pinças e câmera para a realização desse procedimento. Mas isso não é de cirurgia plástica, né? É uma outra especialidade. Normalmente é um gastrocirurgião que acaba fazendo esse tipo de procedimento, que é o dia a dia dele. Eu te fiz a pergunta inicial falando sobre a questão pós-gestação. Mas uma pessoa que nunca teve uma gestação, ela pode ter tanto a hérnia quanto a diástase? Pode sim. A hérnia é mais comum, né, de ter também fora da gestação. Mas a diástase, quando não está relacionada com a gestação, seria em pessoas que ficaram muito acima do peso, né? Uma obesidade que depois futuramente emagreceu. Isso pode ocasionar também um pouco o afastamento da musculatura abdominal. Doutor, que tipo de exames a pessoa faz para poder identificar tanto a hérnia quanto a diástase abdominal? Tá. Quais são os exames? O principal exame é o exame físico. Tá? Exame clínico lá no consultório, na palpação, né? O cirurgião acaba palpando o abdômen, fazendo algumas manobras. Nossa, dá para sentir, né? Eu vi no teste. A maioria das vezes, né, já é um diagnóstico certeiro já, a palpação da região, seja da diástase ou da hérnia, tá? Em casos duvidosos, pode-se fazer dois tipos de exame, ou um ultrassom de parede abdominal, ou uma tomografia de parede também, tá? Nos exames de imagem, né, consegue-se visualizar o afastamento muscular e também o orifício da hérnia. E se tiver algum conteúdo herniário, né, para fora da musculatura, também no exame é possível visualizar. Agora, doutor, por exemplo, tanto a hérnia quanto a diástase, ela, se não for
uma indicação de uma abdominoplastia pode ser feito por videolaparoscopia ou pelo corte. Mas na abdominoplastia também ela pode ser corrigida, né? Sim. Na abdominoplastia, a gente considera que é uma cirurgia aberta, né? Não é vídeo. E com isso a gente visualiza diretamente, não através de uma câmera, igual na vídeo, né? Mas é visualização direta. E com isso é realizado a correção, tá? É uma costura ali do músculo? A gente são esses dois músculos principais, chamados de reto-abdominais, que eles acabam se afastando, né? Ele fica como se fosse uma canaleta aqui na região mediana do abdômen. E a gente vai fechando ali com diversos pontos, né? Com pontos mesmo? Sim, pontos convencionais, tá? Mas esse ponto depois ele sai? Não, e o músculo ajusta? Assim, depende do material do fio, né? Eu prefiro fazer com um fio que é inabsorvível, mas isso independe. Tem que ser um fio que ele consegue manter a proximidade da musculatura por pelo menos alguns meses, tá? Para a cicatrização se formar. Então, o fio absorvível, né? Ele tem uma duração aí de 3 a 4 meses, dependendo do material, que ele ocorre a reabsorção, né? Então, é o período que forma a cicatriz, tá? Então, qualquer tipo de sutura, ponto, né? Ele tem a função para deixar encostado ali os tecidos para que o nosso organismo forme uma fibrose no local, que é uma cicatriz. Depois formado a fibrose no local, não abre mais, né? Não é para abrir, na verdade. Não é para abrir. Sim. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Por exemplo, a pessoa ela fez a abdominoplastia, ela fez a correção da hérnia, fez a correção da diástase. Ela pode depois voltar a abrir depois de um tempo da abdominoplastia? O senhor está falando que faz todo o processo para que não volte, mas pode acontecer, e por que aconteceria? O mais comum de acontecer de uma volta... Diástase é mais difícil, tá? Mas em correções de hérnia, tá? Seja umbilical, epigástrica ou inguinais são as mais comuns. Então, quando volta, é a hérnia recidivada, que é mais comum de acontecer nos primeiros meses. 2 meses, a pessoa talvez por um acidente, ela se machucou, caiu, né? Fez força, tá? No abdômen. Ou ela fez força antes da hora, foi fazer atividade física antes da hora. Então, como o organismo, ali, como eu disse anteriormente, ele forma a cicatriz. Enquanto está ocorrendo a formação da cicatriz e ela fizer a força, ela pode romper alguma região do tecido e voltar a ter uma hérnia. Entendi. Mas daí a gente considera que é uma hérnia recidivada, tá? Que também é cirúrgico, tá? Mas não tem outra forma. Depois de 3 a 4 meses, né, de correção, se tiver tudo bem na região da herniorrafia, é muito difícil falar que vai voltar. Agora, a pergunta que não quer calar: exercícios físicos pós esse tipo de cirurgia. Então, por exemplo, a pessoa faz uma correção da diástase, tem o processo de cicatrização, depois ela vai fazer aquela abdominal. Fazer exercício. Pode ser liberado? Tem um tempo para isso? O tempo é esse período de cicatrização da fibrose local. Em torno de 2 a 3 meses, né, já dá para voltar aos pouquinhos. Depois de 3 meses, 4 meses, já se formou a fibrose, né, a cicatrização ali. Então, pode voltar a ter uma vida normal, igual antes da cirurgia. Tá certo. Dr. Dácio Agata, médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, falando sobre hérnia abdominal e diástase. Vocês podem acompanhar também essa entrevista depois no nosso canal do YouTube, que vai ficar lá disponível para vocês. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Seja sempre bem-vindo e traga sempre o Gustavinho. Pode deixar. Muito obrigado. Obrigada. E agora a gente continua falando de saúde com vocês. Fique de olho.